Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Teshuvá Total. Hoje é terça-feira, vocês estavam ansiosos, mas chegou o dia de mais um Momento do Hebraico, segunda temporada, já estamos no finalzinho da segunda temporada, das parábolas de Yeshua. Semana passada nós não tive alguns probleminhas, eu não tive como realizar, mas estamos aqui de volta e vamos dar continuidade às parábolas de Yeshua. Você vai aprender a língua hebraica, palavras em hebraico, vai aprender a ler. E é como um adicional, como um extra, eu diria até mais importante, você vai receber ensinos, instruções, diretamente das parábolas de Yeshua. Então aproveite, abre o seu coração e vamos para mais um momento do hebraico. Hoje nós teremos a 14ª parábola. Eu acredito, gente, que teremos mais uma. Serão 15 parábolas, tá? Eu acredito que em 15 parábolas você já tem uma visão bem geral mesmo das parábolas de Yeshua, sem dúvida nenhuma. Eu trouxe aqui, acredito que as principais e mais conhecidas parábolas, algumas também desconhecidas, mas muito importantes. Então serão 15, acredito que teremos mais um programa e aí nós vamos para a 3ª temporada, tá bom? Que vocês vão escolher qual é o tema que nós vamos trazer. Nessa parábola de hoje, vocês estão vendo essa imagem, um senhor de idade que está indo em direção ao cemitério, está indo em direção à sepultura. Aqui a sepultura está cavada e aberta, aqui é a morte. E ele está carregando aqui malas, 2 malas cheias de dinheiro. Estão vendo aqui? 2 malas cheias de dinheiro. E a morte está mostrando a ele aqui o lugar. Olha só. Você não pode levar para o túmulo isso não. Você não pode levar não. Deixa aqui do lado aqui, ó. É bem interessante isso, né? O que é que essa ilustração tão interessante, apesar de ser engraçada, mas nos faz pensar. Nos faz pensar que não adianta acumular tanta riqueza, sendo que para todo ser humano está decretada a morte. Nenhum ser humano jamais conseguirá passar deste mundo para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, sem passar pela morte.
E ao morrermos, nós de fato não levamos absolutamente nada de material deste mundo. Nada. Absolutamente nada. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Então não adianta perder a sua vida, ficar doente, perder a família, perder os amigos por causa de dinheiro. Não adianta se destruir e destruir a vida dos outros para acumular riquezas. Não adianta isso. Por quê? Porque quando você morrer, você não vai levar nada. Isso todo mundo sabe. Mas parece que se esquece no dia a dia. Nessa ânsia, nessa inquietação terrível em acumular, em ter. Isso vem desde a Torre de Babel, quando Nimrod estabeleceu estes pilares. Um deles, exatamente, é o apego, o amor aos bens materiais, colocando o dinheiro, os bens materiais, como a coisa mais importante da vida, como o objetivo de vida, como uma coisa que se você não tiver, você não vai ser feliz. É assim. É o objetivo de vida das pessoas. Elas, desde que se entende por gente, elas têm na cabeça, porque colocaram na cabeça dela, que ela tem que ficar rica, que ela tem que ter dinheiro, que ela tem que acumular, né? E para isso ela tem que passar por cima de tudo e de todos. Vamos lá, esse é o tema dessa parábola. Nós vamos ler todo o contexto, como sempre fazemos, para entendermos a parábola. É uma parábola extremamente desconhecida. Não é uma parábola conhecida, ela é desconhecida. Tanto que ela só vai aparecer aqui em Lucas. Lucas é o evangelho que mais aparece parábolas. Lucas é o número 1. Em segundo lugar, o livro de Matitiahu. Em terceiro, o livro de Marcos. O livro de Yohanan não tem parábolas. Praticamente não tem parábolas. Eu não conheço nenhuma parábola no evangelho de Yohanan. Tá? Se alguém tiver alguma parábola, se alguém conseguiu ver alguma parábola no Evangelho de Yohanan, em João, por favor, escrevam aí. Não é um desafio, não. É uma ajuda. Eu nunca consegui ver parábolas no Evangelho de Yohanan. Mas se alguém conseguiu ver, possa ser que tenha. Não estou dizendo que não tem, tá? Estou dizendo que eu não consegui ver. E se alguém conseguiu ver, se alguém viu alguma parábola, o registro de alguma parábola em Yohanan, por favor, coloque aí nas informações, não no chat, nas informações do vídeo, ou você envia para mim um e-mail. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Envia para mim esse e-mail aqui, ó. Coloca a referência de Yohanan. João, capítulo tal, verso tal. Tá bom? Por favor. Se vocês conseguirem ver alguma parábola. Possa ser que tenha. Não estou dizendo que não tem, não. Eu não consegui ver. Lucas é o evangelho que mais tem, tá? É estranho, né? Yohanan não ter nenhuma parábola. É estranho. Deve ter. Mas eu não consegui ver. É estranho, muito estranho. Porque Yeshua ensinava o tempo inteiro em parábolas. A gente percebe isso nos 3 primeiros evangelhos. Mas no evangelho de Yohanan, o que aconteceu? Cadê as parábolas de Yeshua? Então, se alguém conseguir ver até mais de 1, 2, 3, por favor, manda para mim. Estou muito curioso e vou me debruçar nelas, inclusive. Vamos lá. Lucas capítulo 12, verso 13. Vaiomer Elav, e disse para ele, Errad. Errad é o numeral 1, tá? Ahat é o numeral 1 na forma masculina. Errad é o numeral 1 na forma feminina. Interessante isso, né? Vaiomer Elav, é a mesma coisa, tá? Vaiomer Elav, e disse para ele, Errad, min ha'am, do povo. Uma pessoa do povo. Rabi, meu mestre, observe
que praticamente 100% das pessoas que se dirigiam a Yeshua, gente, isso aqui é muito importante, para você saber em qual classe Yeshua se encaixava dentro da história, dentro da sociedade, dentro do primeiro século. É só você observar como as pessoas o tratavam. Praticamente 100% das pessoas, você vê isso nos evangelhos, o chamava de Rabi, meu mestre. Rabi, meu mestre. Ora, qual a única classe dentro do primeiro século que eram chamados por esse título? Vamos ver as classes. Primeira classe, Am Haaretz, o povo, o povão ignorante. O povão ignorante era chamado de Rav ou Rabi, meu mestre? Claro que não. Segunda classe, os Saduquim, os saduceus. Os saduceus, eles não ensinavam ninguém. Eles tinham repulsa pelo povo. Eles não gostavam e achavam o povo ignorantes. Chamavam, inclusive, desse adjetivo que eu acabei de citar, Am Haaretz, povo da terra, ou, nos dias de hoje, povinho. Os Tzadukim eram pessoas extremamente racionais, ricas, tinham conhecimento da Escritura, conheciam muito bem a Escritura, mas eles não gostavam de ensinar, estudar os profetas. Só ficavam na Torá. Não queriam profetas. Só ficavam na Torá, no básico, e ficavam apenas com o seu grupo. Os outros saduceus. Pessoas também ricas, pessoas racionais, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam na manifestação do Todo-Poderoso, no mover do Todo-Poderoso e especialmente não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não acreditavam no arrependimento. Para eles a pessoa eles eram especiais porque nasceram assim, porque o Eterno quis assim, e eles seriam especiais até o fim da sua vida. Quem nasceu sem conhecimento, quem nasceu fora, afastado, entre aspas, dos caminhos do Eterno, foi o Eterno que quis assim. Vai fazer o quê? Não adianta, não vão mudar, ninguém muda. Você nasce e morre assim, dessa forma. Assim eram os saduceus. Não gostavam de ensinar. Por quê? Para eles era perca de tempo ensinar alguém, sendo que aquela pessoa vai ouvir e não vai aprender. Sendo que aquela pessoa vai ouvir e não vai mudar. Então eu vou perder meu tempo ensinando para alguém que nasceu torto e vai viver torto até o final da vida. Porque assim é a vontade do Criador. São Am Haaretz, povo da terra. Esses são os saduceus. Os saduceus eram chamados de Rabi? Claro que não. Não ensinavam ninguém. Um grupo muito parecido com os saduceus, Saduquim, porém completamente diferente em alguns aspectos, mas em outros são muito parecidos. Qual a semelhança desse outro grupo? A semelhança é que esse outro grupo, eles também não gostavam de se comunicar fora do seu grupo, fora dos que ele convive, não queriam se comunicar com os outros. Para eles nasceram assim, foi a vontade do Criador. Eles são os filhos da luz. Eles são os santos, os filhos da luz, os escolhidos. E todos os outros são os filhos do mundo. Ou em alguns momentos chamam de filhos das trevas. Mas na maioria das vezes, filhos deste mundo. E eles são os filhos da luz. Eles são os escolhidos. Nasceram assim.
É a vontade do Criador. Para eles não existe arrependimento. Para eles não existe chuva. Para eles a pessoa nasceu mal e vai ser mal a vida toda. Mas diferentemente dos saduceus, eles não acumulavam riquezas. Eles não eram apegados aos bens materiais, muito pelo contrário, eles repartiam tudo entre eles. Eles ajudavam uma pessoa necessitada quando encontravam pelo caminho, apesar de não saírem buscando verificar quem estava necessitando de ajuda, mas se encontrassem alguém pelo caminho com fome, repartiam o pão. Se encontrassem alguém pelo caminho doente, ajudavam. Quem quer que seja, esse é o grupo chamado Yahid, os únicos, ou Essim, essênios. Os essênios. Os essênios eram chamados de Rabi. Alguém dos essênios? Não. Só resta mais um grupo. E esse grupo é exatamente os Perushim. Aí eu pergunto para vocês. O grupo dos Perushim, alguém dentre os grupos dos Perushim eram chamados de Rabi, meu mestre? Claro, todo aquele Parush que ensinava. Todo aquele Parush que tinha Talmid, discípulo. Todo aquele Parush, todo aquele fariseu que ensinava o povo. E esse grupo, como eu já expliquei várias vezes para vocês, eles tinham prazer em ensinar o povo. Eles não faziam distinção se a pessoa era rica ou pobre, se a pessoa fazia parte do grupo, do seu grupo fariseu ou não, se a pessoa era apenas do povo. E é exatamente o maior alvo dos fariseus, o povo. O povo que não tinha nenhum tipo de inclinação para nenhum desses grupos. O povo que era o povo da terra. Eram eles que os fariseus tinham a missão de ensinar. Aquele grupo que nenhum dos outros grupos queriam abraçar. Am Haaretz, o povo da terra. Porque esse povo da terra não tinha nada para oferecer para eles, apenas receber. Entenderam? E os fariseus abraçaram esse grupo. Por isso o povo amava os fariseus. Por quê? Porque era onde o povo, enfim, encontrava ensino, instrução, acolhimento. Uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para o que estavam vivendo. Eles estavam vivendo na época dos romanos. Então isso é muito importante. Se vocês observarem, 99,9% das pessoas que chegavam para falar com Yeshua o chamavam de Rabi, meu mestre. Esse é um título farisaico. 100% farisaico. Baruch Hashem. Bom, são alguns paradigmas que as pessoas têm, né? Mas estou mostrando para vocês, né? As pessoas no primeiro século viam Yeshua como um parush, como um fariseu. Era exatamente o que ele era. Tzav, meu mestre, Tzav. Tzav é uma paraxá, é uma porção da Torá. Tzav, ordene. Tzav, dessa palavra aqui, desse termo aqui, é que vai vir a palavra mitzvah, mandamento, que vem de ordem, ordenança. Tzav, ordene, meu mestre, et ahi, ao meu irmão, ordene aqui ao meu irmão, lechalek iti. Halak em hebraico é parte. Uma parte. Então, vamos lá. Você tem aqui um todo. E aqui você divide em Sheloshá halak. Em 3 partes. Então, cada parte dessa é um halak. Halak, halak, halak. Halak echad, halak shtaim, halak shalosh. Parte 1, parte 2... Parte 3. Halak é uma parte. É partilhar. Dividir.
ordene ao meu irmão para repartir iti comigo, et ha-ierushá, para repartir comigo a herança. Eu pergunto a vocês, será que é diferente nos dias de hoje? Irmãos brigando por causa de herança? Alô? Hein? Alô? Hein? Como já dizia o poeta, hein? O poeta Cazuza. O que Cazuza dizia? Hein? Que ele enxerga as coisas de hoje exatamente como eram no passado. Né? Não vê nada novo. É tudo diferente, se repetindo. O que ele diz mais? Tem uma música dele, não me lembro agora direito, mas tem uma música que ele fala que ele vê um museu de grandes novidades. O museu não é coisas antigas, coisas velhas, ele vê um museu de grandes novidades. Ou seja, as novidades que o mundo traz, que a sociedade traz, que o mundo traz, como sendo novidades, como sendo avanços, como sendo... Na verdade, são coisas antigas, só que estão num outro formato. Mas na verdade, a humanidade é a mesma, o ser humano é o mesmo. Não é? É aquela canção que diz que o tempo não para. O tempo não para. Não para, não para. Ele tá certo, concordo com ele nisso aí, concordo. O mundo é o mesmo, gente. As pessoas são as mesmas. Será que ninguém percebe isso? O ser humano é o mesmo, não muda. As coisas avançam. Mas avança o que aí? Avança em nada, o ser humano é o mesmo. Com as mesmas coisas. Com o mesmo apego aos bens materiais. Com o mesmo orgulho. Com a mesma arrogância. Alô, hein? Com a mesma prepotência. Com mentiras, com falsidades. Com fofocas. Hein? Espalhando mentiras. Com discriminações, racismos, perseguições, picuinhas, guerras. Alô! Guerras e rumores de guerra. Quando sempre houve guerra no mundo. Desde que a humanidade é a humanidade, existe guerra, gente. Guerra e rumor de guerra. Tem alguma coisa nova acontecendo? Me diga se tem alguma coisa nova acontecendo. Nada. As pestes, as doenças. Sempre existiram doenças. Pestes. Vírus. Meu pai. Olha para a história. Volta ao passado e começa a pesquisar. Hoje vocês podem fazer isso. Tem Google, tem tudo aí. Pesquisa as grandes epidemias do mundo que já aconteceram. O coronavírus não é nada novo, não. Esse vírus já existe há muito tempo, já matou tanta gente, milhões de pessoas, muito mais do que agora. Sempre aconteceu, isso é cíclico. O mundo é o mesmo, o ser humano é o mesmo, as pessoas são as mesmas. Eu vou ficar bem velhinho falando isso. Minha filha disse que eu vou viver 100 anos, tomara. O Eterno que sabe. Mas é verdade. Você olha na Escritura Sagrada, por exemplo, quantas epidemias, quantas pestes já tiveram. Quantas doenças já mataram tantas pessoas. Isso é ciclo. Terremotos! Quantos terremotos já aconteceram no passado, minha gente? No quarto século houve um grande terremoto na terra de Israel que destruiu 3 cidades completamente. 3 cidades, inclusive, que Yeshua tinha dito. Ai de ti. Destruiu Quefarnahum,
destruiu Betsaida e destruiu Corazim. Até hoje estão lá as ruínas para mostrar. O grande terremoto que houve na terra de Israel no quarto século, isso é uma coisa que sempre existiu, sempre aconteceu, essas grandes tragédias, vulcões e erupções, isso sempre teve. Não tem nada novo, mas tudo pra gente é novo, porque a gente tá vivendo agora, acha que nunca aconteceu essas tragédias no passado, sempre aconteceram. O ser humano é o mesmo. Fomes, doenças, sempre. Tem nada de novo. Nada disso aí é novo. Nada. Derramamento de sangue, irmão contra irmão, pai contra pai. Isso sempre aconteceu no passado, gente. Agora estamos vivendo a pior fase da humanidade. Filho que mata pai. Na Escritura Sagrada vocês veem isso. Na Escritura Sagrada você vê, por exemplo, bem simples para mostrar para vocês. Absalom queria matar o pai, Davi Amelech. E foi perseguindo o pai que ele morreu. Pelo exército do próprio pai. Tá demais. A degradação sexual. Sempre existiu degradação sexual. Vai observar na própria Escritura Sagrada. Vocês vê tudo isso aí. Nunca leram sobre Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra? Nunca leram lá no livro de Juízes sobre os habitantes de Beniamim, de Benjamim? Nunca leram, por exemplo, sobre os filhos de Davi, um dos filhos dele, se eu não me engano, Amon, não estou lembrado agora o nome direito, que pegou a irmã e estuprou a irmã à força, e o outro irmão o matou. Não estou lembrado de nada. Será que... Gente, o mundo sempre foi assim, gente. Não pensa, estamos vivendo a pior fase da humanidade. É cíclico. Somos os mesmos. Somos a mesma raça. O mesmo ser humano vivendo no mesmo mundo, no mesmo sistema. A diferença está exatamente entre aqueles que ouviram a voz do Eterno e mudaram de direção e adentraram no caminho de chuva do arrependimento. É algo novo? Não. Sempre existiu o nosso povo. Os nossos irmãos de Teshuvá estão desde o princípio também, desde o começo também, em paralelo com este mundo de Nimrod. Entenderam? Sempre existiu também, sempre existiu. Não é nada novo, não tem nada novo aqui. Nada novo, viu? Nada novo. O mundo é o mesmo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Esse é o poeta Cazuza, que falava, cantava, tinha lá suas... Mas algumas letras dele você tem que parar para ouvir e prestar atenção, porque ele tem razão. Eu vejo o futuro repetir o passado. Vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não gosto de Cazuza. Tudo bem, não tem problema você gostar dele, não. Mas ouça o que ele disse. Se não, eu concordo plenamente. Eu vejo o futuro repetir o passado. E repete mesmo. Me mostre qualquer coisa nova aí no ser humano. Você não vai conseguir. Porque eu mostro para você no passado tudo isso. A arrogância, a prepotência, o orgulho, hein? O ódio, o destempero, a falta de amor. Isso é coisa agora. Sempre existiu. A brutalidade, a violência. O mundo está muito violento. O mundo está muito violento. Você não viveu no primeiro século, né, meu amigo? O mundo tá até agora, tá até melhorzinho agora. Você não viveu no primeiro século. Vai viver no primeiro século para tu ver. Capítulo 12, verso 13.
Mestre, ordene a meu irmão que divida comigo a herança. Capaz, eu vejo o futuro repetir o passado. Alô. Vaia'an Otô, e respondeu ele, Yeshua respondeu ele, Vaiomar, e disse, Ben Adam, gente, presta atenção, Yeshua, que muitas vezes se intitula de Ben Adam, filho de Adão, ele intitula na maioria das vezes assim, porém, ele sempre também chama as pessoas assim também, ou seja, ele não faz diferenciação dele para os outros, ele se coloca como filho de Adão e também considera todo aquele que ele se relaciona como filho de Adão, porque todos nós somos filhos de Adão, inclusive Yeshua. Baruch Hashem. Ser humano, gente. Filho de Adão. Esse título que ele chama aqui é bem interessante, porque esse título, na hora, pessoal, quando a gente ouve esse título, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? O nosso pai Adão. De abençoada memória. Oh, pai do Hashem. Nosso pai Adão, de abençoadíssima memória. Então, quando a gente lembra que somos filhos de Adão, algo no nosso coração logo se derrete. Sabe o que é? Todos nós somos irmãos. Se eu sou filho de Adão, é claro que você também é. E se eu sou filho de Adão e você é filho de Adão, nós somos irmãos. Entendeu? Somos filhos do mesmo pai. Somos filhos do mesmo pai. Se todo mundo pensasse assim, a pessoa pensaria duas vezes antes de atirar no outro. Antes de defraudar o outro. Antes de ofender o outro. Antes de roubar o outro. Antes de mexer com a mulher, alô, dos outros, hein? Do irmão. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Somos filhos de Adão. Adão e nossa mãe, Havá, de abençoada memória. Esse título é muito interessante. Porque esse título quebra todo e qualquer preconceito. Esse título quebra totalmente o racismo estrutural que está. Ah, é novo o racismo? Sempre existiu. Alô. Veja o futuro repetir o passado. Sempre existiu e não vai acabar enquanto o Mashiach reinar nessa terra. Enquanto o reino do Eterno for estabelecido, essas mazelas do mundo continuarão existindo. A sociedade evoluiu, mas continuamos com racismo. Todo dia se vê isso nos noticiários. Seja o racismo no trabalho, seja o racismo no esporte. Alô! Seja o racismo sempre existiu, gente. Não adianta ficar falando, ficar reclamando. Isso sempre existiu. E por que não muda? Porque o ser humano é o mesmo. É o mesmo. Só mudaria se a humanidade mudasse. Só mudaria se o sistema que controla a humanidade mudasse. E esse sistema é baseado em 3 pilares. Você já sabe. Religião, poder e dinheiro. Filho de Adão. Alô. Yeshua está chamando a atenção. Sam em hebraico quer dizer levantar. Missamani, quem me levantou? Le Shofet, por juiz. Shofet, pessoal, você já conhece essa palavra. Shofet, plural de Shofet? Shofet, plural. Qual o plural de Shofet, pessoal? Alô, hein? Shofet. Plural. Shoftim! Shoftim! Juízes! Aqui o ponto tá no sim, tá, como fosse sim, ó. Sofete, tá vendo? Mas tá errado. Com todo respeito a quem redigiu isso aqui, tá errado. Eu não mudei porque não vou mudar, né? Tem que deixar como tá. Mas aqui tá errado. Aqui seria um shin. Porque é shofet.
não sofet. Shofet, juiz. Shoftim, juízes. Por quem me levantou por juiz aleichem sobre vocês? Ordene que meu irmão divida a herança. Quem me colocou por juiz? Ou li por mechalek. Gente, vocês já viram que a palavra halek é partilhar, dividir, partilhar. Mechalek, repartidor. Muito fácil o hebraico, tá vendo? Quem me colocou por juiz ou repartidor para sair repartindo as coisas de vocês? Eu, hein? Querem fazer Yeshua de médico, de advogado, de juiz, de repartidor, de herança? Pera aí. Yeshua sempre foi o quê? Professor, moré. Moré. Quem? Né? Um moré, um professor. É isso que ele era, um mestre, um professor. Ele não era oficial de justiça, médico, né? Historiador, escriba, juiz, repartidor, nada disso. Ele era um professor, um mestre, só isso aí. Professor é uma palavra que fica muito bem, inclusive. Porque mestre é uma palavra um pouco mística, né? Professor fica mais... É exatamente o que ele era, um professor. Ele ensinava. Ele não era curandeiro, nada disso. Ele era um professor, moré. Na próxima parábola eu vou mostrar para vocês que as pessoas tinham ele como um moré, um professor, que era realmente o que ele era, professor. Hein? Yeshua coloca logo para eles, olha, eu não tô aqui para ser juiz de vocês. Quem me levantou pro juiz? Nem repartidor. Qual o verso 15? Qual o verso 15, hein? Alô, verso 15. Vaiomer, e disse Alehem para eles. Reu, vejam. A única coisa que ele podia fazer é isso, trazer parábola para eles. Para ver se resolviam essa pendenga, essa pinimba, hein? É sem grisilha! Alô, é sem grisilha! É sem grisilha, hein? Vamos lá! Vaiomer Alehem! Yeshua é fantástico, né? Ele conseguia fazer o que as pessoas estavam querendo da forma dele. Qual era a forma dele? Parábola. Ele não ia ordenar nada para ninguém, não ia... Quem o colocou como um juiz para ele estar ordenando, dando a ordem, dando a sentença, batendo... Opa, você tem que dividir a herança. O outro irmão ia dizer, mas vem cá, não sabia que você era juiz, né? Yeshua não era juiz, ele era um professor, não era sacerdote, era um professor. Professor. Vaiomer Alehem, e disse para eles, Reu, vejam, Vehishamru, e guardem Lachem, para vocês. Vejam, isso também eu digo para vocês que estão me escutando agora. Vejam e guardem. Shomer, guardar. Shomer, guardar. Aqui está tanto no plural como no imperativo. Vejam e guardem, lachem, para vocês. Mikol, de toda. Betzá, maashakot. Betzá, maasakot. Maashakot. Betzá, maashakot. Essa palavra aparece no Tanar. Essa palavra aparece no Tanar. Está na Escritura Sagrada. Da forma que está aqui. Yeshua tira esse termo do Tanar. E ao pé da letra significa ganho de opressão. Ganho por extorsão. É
esse é o conjunto de palavras, Betzá Ma'ashakot, que significa ao pé da letra isso. É um ganho, um lucro que a pessoa teve oprimindo alguém, extorquindo alguém, sabe? Fazendo algo de forma ilegal ou forçada. Não é um ganho natural de você ter um produto, coloca para vender, compra por um preço, compra por um e vende por dois, não tem problema nenhum, é o seu comércio. A pessoa compra se quiser com você. E ali ela vai comprando numa boa, vai levando e você vai tendo o seu lucro. Que ninguém vai colocar para vender algo sem ter lucro, tem que ter lucro, né? Senão não é um comércio. E aí você coloca lá, normal, se lucro é normal, é comércio. Agora existe o ganho pela opressão, pela extorsão. Eu vou explicar a vocês aqui como é. Muitas vezes as pessoas ganham se aproveitando dos momentos. Vou dar um exemplo aqui. Tá lá Reuven, ele trabalha cortando madeira. Ele vai lá no rio e corta as árvores do rio, tira a madeira, ajeita e vende a madeira para as pessoas construírem. É o ganha-pão dele. Shimon trabalha assim. E Shimon cortando a madeira. O machado acabou se perdendo. Perdeu o machado. Caiu no rio. Lembra da história de Elisha? Mas não é essa a história não. É outra. Essa eu estou inventando. Caiu no rio o machado. E aí ele tinha que entregar, porque já tinha encomendado com ele uma certa quantidade de madeira. Ele tinha que entregar. Ele tinha prometido que ia entregar até a tarde. Fez um compromisso. E ele tinha que cumprir, senão ele ia perder uma grande venda. Ele precisava daquilo. E o que é que ele faz agora? Ele corre atrás de alguém que tenha um machado para vender. E ele chega desesperado querendo um machado. E aquele machado a pessoa vendia por 100. Vendia para todo mundo por 100. E quando vê Shimon desesperado querendo um machado, ele começa a enrolar e mentir, dizer que aquele machado já estava vendido, que ele não podia vender e coisa e tal. E Shimon fica desesperado, que precisa daquele machado. Então ele chega e ele coloca o preço 3 vezes mais para se aproveitar do momento. E aí ele consegue extorquir Shimon. Tá? Isso também acontece com pessoas que prestam serviço, não acertam o preço direito com você. E aí se aproveitam da boa vontade, na hora de cobrar, coloca o valor lá em cima. E aí você não tem mais o que fazer. Aquela pessoa começa a lhe pressionar. Ou alguém aproveita de uma situação para extorquir mesmo a outra pessoa. E isso existe até os dias de hoje. Ou alguém que rouba algo de você e para te extorquir, porque você precisa daquilo de volta, você paga até o próprio ladrão e ele vai te extorquir. E assim por aí, assim por diante. Existe também, principalmente no mundo antigo, os mais poderosos que extorquiam os mais pobres para pagarem tributos para elas. E se não pagassem, viria a guerra. Isso vocês vão encontrar no livro de Bereshit, capítulo 14. Foi pela falta do pagamento do tributo que veio a guerra, vieram os reis do Oriente contra a terra de Canaã. Por causa exatamente da extorsão. Aí os reis de Canaã chegaram e disseram: não vamos pagar mais para eles. Estão nos extorquindo. E aí eles pararam de pagar. 1 ano depois vieram os reis os atacar, guerrear contra eles. Sempre existiu isso, tá? Então, essa palavra que significa Betzá Ma'ashakot é o que essa palavra significa. Porém, aqui eu coloquei com dois
eu coloquei com 2 asteriscos, um no início e no fim, a palavra avareza. Para ficar mais fácil você entender o que é que Yeshua está querendo dizer. Eu expliquei para vocês no hebraico o que significa essa palavra, Betzah Ma'ashakot. Então, eu consigo entender no texto em hebraico, mas é difícil a gente passar isso para o português. Então, explicando a história para vocês, ao que parece, Yeshua está falando contra exatamente o momento que esses dois estão vivendo. O momento em que um dos dois está se aproveitando de um momento difícil na família, possivelmente recente, não sabemos, porque estavam para dividir a herança, então deve ter sido recente a morte do pai. E ao que parece, um dos irmãos, deve ser até o mais velho, o texto não diz, mas eu suponho que seja, não deve ser o mais novo, deve ser o mais velho, que sempre tomou a frente das coisas do pai, e agora após a morte do pai está tomando a frente da herança. E o irmão mais novo deve estar dizendo, olha, você tem que repartir a herança, e ele não está repartindo. Ele tomou conta das coisas do nosso pai, está tocando as coisas e não está repartindo nada. O correto é repartir. Porém, o que é que ele vai querer fazer? Ele vai querer ter as suas 2 partes, que é legítimo. O primogênito tem 2/3 da herança. Mas muitas vezes ele não quer repartir, ele não quer dar a parte do outro irmão. Ele fica com tudo. E vai enrolando o irmão. Dá 1 quilo de trigo aqui, 1 quilo de cevada ali, 1 litro de azeite aqui. Não, o irmão tem que ter a parte dele, tem que ter a terra lá, meu amigo. Você tem um campo lá de 90 hectares, 30 tem que ser dele. Você fica com 60 porque é o primogênito, mas 30 é dele. Não é ficar tomar conta de tudo e ficar dando uma parte aqui, uma parte ali. Não. Exatamente a pessoa avarenta, quer tudo para si, faz questão de tudo. Resumindo, em português, nós podemos traduzir essa palavra por avareza. Então vocês observem e guardem isso para você. Guardem-se de toda avareza. Guardem vocês de toda avareza, de todo apego aos bens materiais. Aí ele diz, que, pois, lo berov nechassim chayei Adam. Novamente ele traz, olha, Yeshua usa muito o nosso pai Adam. Demais. Eu gosto muito da forma de Yeshua ensinar, porque ele utiliza sempre o nosso pai Adam. É vamos dizer, é uma palavra que realmente traz um aspecto muito abrangente para o ser humano. Citar o primeiro ser humano da humanidade nos faz voltar, nos faz entendermos quão pequenos somos e como somos iguais uns aos outros. Esse é um termo que iguala as pessoas. Porque ninguém pode ser considerado melhor do que o outro. Porque todos somos filhos de Adão. E Yeshua diz, pois não é a multidão, aqui ó, Berov, Rav, muito, né? A multidão, Nechassim, das riquezas, Chayei, a vida, Adam, de Adão. A vida de Adão, a vida do ser humano, a vida da humanidade. A vida da humanidade não se resume nas riquezas. Por quê? Porque quando Adão foi criado, não existia riquezas. Podia até existir o ouro, podia existir a prata, mas ninguém tinha noção de riquezas. Para o nosso pai Adão, uma maçã valia muito mais que uma pepita de ouro. Porque uma pepita de ouro, ele não podia colocar na boca e comer. A maçã ele comia e se deleitava. Entendeu, pessoal?
Para nosso pai Adão, um gole d'água. Eu fiz um som estranho, né? Ah, que beleza, Baruch Hashem. Um gole d'água valia mais do que o quê? Hein? 1 quilo de prata. Alô? Me diga se não. Valia mais um gole d'água que 100 quilos de bronze. E que ele lá queria saber de bronze, de ouro, de prata. Ele queria saber o que é que ele ia comer e o que é que ele ia beber. Entendeu? Para o nosso pai Adão não tinha riqueza. Tinha riqueza. A riqueza dele era nossa mãe Havá. A riqueza dele eram as frutas, os vegetais e os animais, que ele dava nome a todo bicho. E os vegetais, que ele era agricultor da terra também, cultivava o jardim. Isso era a riqueza. A riqueza era a família, a riqueza era o trabalho, a riqueza era a alimentação, a riqueza era a vida que ele tinha. Raiei, a vida. Porque ele é o primeiro a receber a Neshama, o fôlego de vida, e a se tornar Nefesh Haim, alma viva, alma vivente. Nosso pai de abençoada memória. Não tem tempo melhor do que esse. Aí eu digo para vocês, é o melhor tempo da humanidade. O Gan Eden. Nosso pai, Adão, e nossa mãe, Havá. É o melhor período da humanidade. Não existia racismo. Né? Todo mundo era igual. Não existia diferenças. Não existia riqueza que controlasse. Não existia poder, governo e muito menos religião. Isso vai voltar? Vai. Porque tudo será restaurado. O Gan Eden será novamente aberto para o Hashem. E felizes são todos aqueles. Está escrito no livro de Revelação. Felizes são aqueles que guardam os mandamentos, porque terão direito a adentrar na cidade pelo caminho dos portões e terão acesso para comer da árvore da vida. Baruch Hashem. Ashirei, felizes os que guardam os mandamentos. Que coisa bonita, né? E você vê essa parábola aqui de Yeshua, é maravilhosa, é maravilhosa. Vamos lá, vamos finalizar essa parábola. Vaissá e levantou, vai começar agora a parábola na verdade. Vaissá e levantou Aleihem para eles, Meshalou sua parábola. Vaiomar e disse, Ish Ashir, um homem rico, Hayá, havia um homem rico, Asher Sadehu, que o campo dele, Asaprintevuá, que o campo dele produzia uma colheita, Lemarbir, em abundância. Para abundância, né? Em abundância. Que beleza, né? É um abençoado, um homem rico. Por quê? Porque produziu em abundância o campo dele. Que maravilha, abençoado. Verru, e ele, Diber Alibô, e ele disse para o seu coração, Maese, como farei? Olha só, Maese, como farei? Subiu para a cabeça a riqueza. Subiu para a cabeça. Aquele filho que perdeu o pai, recebeu a herança e viu todo aquele campo do pai. Estou visualizando aqui a cena. Sendo primogênito, vou administrar. Mas quando ele vê aquele campo inteiro, rapaz, o cara já tem tanta terra, já tem tanta plantação, já tem tantas árvores frutíferas. Mas a avareza do coração não quer repartir, não quer dar a parte que é de direito do irmão. É a avareza. Porque ele fica assim sentindo tirar essa parte. É como se fosse um desfalque na vida dele. É a pessoa ser muito apegada
os bens materiais. É triste isso, é horrível. Mas como farei? Esse agora está preocupado. Da parábola. Ele está preocupado. Ele deveria estar assim desesperado. Mas como eu farei se não tivesse colheita nenhuma? Se a colheita desse errado, se tivesse pegado fogo em toda a plantação? Não, deu tudo certo, teve uma colheita em abundância. E ele está perguntando, mas como farei? Você já viu isso? É uma parábola, mas existe isso? Existe. Porque o avarento, quanto mais ele tem, mais ele sente necessidade de ter. Mais ele sente necessidade de ter, mais ele sente necessidade de ter, mais ele quer, mais arrogante ele fica, mais bruto ele fica, mais prepotente ele fica, passando por cima de tudo e de todos, fazendo questão de um centavo, pula na piscina com um sorrisal e sai com um sorrisal inteiro na mão. Alô? Avarento. E não abre a mão de jeito nenhum. Porque ele não suporta perder. Ele não suporta perder e ficar sem ganhar. Aí o da parábola diz, como é que eu vou fazer? Que em li, pois não existe para mim. No português seria, pois não tenho. Mas no hebraico não existe o verbo ter. Então que em li, pois não existe para mim, makom, lugar, lehakil, lugar para armazenar, et tevuati, a minha colheita. Não existe lugar para armazenar minha colheita. Olha só, foi tanta colheita que a preocupação dele é armazená-la. Ele não tem lugar para tudo. Meu amigo, vende, doa, procura dar uma parte para os pobres. Você tem lugar para sua colheita. Você não tem lugar para toda aquela colheita. Mas porque veio em grande abundância, veio além do que você podia imaginar. Negocia uma parte, procura pessoas que precisam e sacia a fome delas. Faça uma coisa boa, você vai ficar feliz. Não, a preocupação dele é que ele não tem lugar para tudo. E aí ele fica impaciente, por quê? Porque ele não quer se desfazer de nada. Ele não quer perder nenhum grão que poderia saciar a fome de alguém, repartir com alguém. Não, é tudo meu. É tudo meu. Ok, tá certo. Vai Omar e disse, Ze asher ani ose. Isso é o que eu vou fazer. E disse, isto é o que eu farei. Tá? Vai Omar, Ze asher ani ose. Só lendo de novo para vocês aprenderem. Vamos lá. Erreros, destruirei. É do tipo que destrói, viu? A avareza destrói, meu amigo. Destrói. A avareza acaba com o ser humano. Destrói o ser humano. Toma conta da alma. A alma fica insensível, sabe? A pessoa fica insensível. A pessoa não consegue sentir empatia. Não consegue olhar o próximo. Só consegue enxergar números e números. Destruirei et batei. Destruirei minhas casas. Casas de Hamiskenot. Casa dos ajuntamentos. Casa dos celeiros. Ou seja, celeiro. A casa dos celeiros. Onde se ajunta os silos. Onde se coloca os grãos, né? Eu vou destruir essas minhas aqui. O Gedolim, Mehem, Evené,
e maiores delas construirei. Essa palavra baná em hebraico, baná, é construir. E maiores do que essas construirei. Vesham, e ali, Esof ajuntarão, Degani, Degan é grãos, Degani, meus grãos, Vehol tuvi, e todos os meus bens. Então, aqueles celeiros que existiam desde a época dos seus pais, dos seus antepassados, que sempre viveram bem, que sempre... Ele destrói tudo aquilo, porque para ele aquilo tudo é muito pequeno. Aquilo não dá para aquela quantidade de grãos que ele tem. Então ele precisa de algo muito maior. E aí ele faz isso. A avareza toma conta desse homem. Mas preste atenção. Verro, e assim, Omar le nafshi, e assim vou dizer para minha alma. Ainda aquele o homem da parábola, o rico, falando para ele mesmo. E assim eu vou dizer para minha alma. Yesh, existe, lach, para você, nafshi, minha alma, tová, harbe, existe para você, minha alma, muita coisa boa, muito boa. Rabá é muito, né? Tová é boa. Coisas muito boas. Só que a alma, gente, preste atenção, a alma, ela não se alimenta de riquezas. A alma não se alimenta de riquezas. As riquezas não alimentam a alma. As riquezas não elevam a alma. As riquezas não elevam a alma. Não elevam a alma. O ser humano pensa que eleva, mas não eleva. As riquezas não trazem felicidade. Não. As riquezas não trarão felicidade para ninguém. As pessoas mais ricas deste mundo são as pessoas mais infelizes que tem. Não traz felicidade. Pergunte a qualquer pessoa, ele vai dizer, ó, a riqueza não traz felicidade, traz muita coisa boa realmente. Posso comprar o carro que eu quiser, posso. Mas não traz felicidade não. Vai passar o dia e a pessoa vai dizer, rapaz, eu tenho tanto dinheiro, mas não tenho felicidade. E busca a felicidade em muitas coisas. Aí compra isso, compra aquilo, viaja para cá, viaja para lá. Não encontra. E cada vez que passa, cada vez que avança no tempo, ela vai percebendo. E quando chega no final da sua vida, que é aquela imagem do início, quando a morte mostra para ele, ó, deixa teu dinheiro aí que ele não vai para sepultura não. Aí que ele cai na real. Existe muita coisa boa, minha alma. Sevurá acumulada, leiamim, rabim, para muitos dias. E a mim dias, rabim, muitos. Para muitos dias. Heragii, irli, shiti, vegili. Heragii, no momento... Irli, comerei, shiti, beberei, vegili, gili, me alegrarei. Gil, em hebraico, alegria, alegre. Gili, me alegrarei. Mas, Elohim, hoje a gente fala aval, porque esse mesmo ar aqui pode ser irmão. O som, não é o mesmo? É o mesmo. Ar, irmão. Só que ar com ret.
E aqui é com Raf, sufit. Mas é o sonho mesmo. Então, se eu falo você não sabe se eu estou falando irmão ou mas. Então, no hebraico moderno, a gente usa aval. Aval, mas. Mas. Elohim, Yeshua diz na parábola, mas Elohim amar, diz, lo, para ele. Sahal, tolo, Sahal, tolo. Sahol, melhor dizendo, Sahol. Sahol, porque esse kametz aqui, no final com o lamed, ele tem som de ó. Sahol, tolo, balaila, razé, nesta noite, idreshu, procurarão, exigirão, buscarão, et nafshecha, a tua alma, mimerra, a tua alma de ti, a tua alma de ti, ou seja, a tua alma. Ulemi, e quem? E para quem? O le, lamed, preposição, e para quem? Mi, e para quem? E rie ficará asher ha-rinotá. Para quem ficará o que preparaste? E aí? Hein? Alô? Ken? Assim, hu ha-ish. Assim é o homem. Asher yetzar, que guardar, lo, para ele, otsarot, riquezas ou tesouros, levador, sozinho para ele. Guardou só para ele esse tesouro todo. Adiantou o quê? Amanhã ele morre. Ou à noite ele morre. Acontece uma coisa, ele morre. Sente uma dor, vai para o hospital e não acorda mais. E aí? Ve'en lo osher le Elohim. Assim ele não será rico para Elohim, que é o mais importante. Não é você ser rico com as coisas deste mundo. É você ser rico para com o eterno. É você ter riquezas, é você ser rico, acumular riquezas com o Todo-Poderoso. E que riquezas são essas? São as riquezas que o nosso pai Adão conheceu. São as verdadeiras riquezas do universo. É você desfrutar a natureza. É você desfrutar o mundo que vivemos. É você se alimentar bem. É você beber, é você comer. É você poder se relacionar com o próximo. É você tratar bem o teu semelhante, o teu irmão, que é filho do mesmo pai. É você ajudar o teu irmão, seja quem for, sem querer nada em troca. Isso é riqueza. Porque diz a Escritura Sagrada, quando você ajuda o necessitado, você empresta ao Eterno, que te recompensará pela sua boa obra. Pense nisso. Pense nisso. É isso que é acumular riqueza para com o Eterno. As verdadeiras riquezas é o teu caráter, as tuas boas escolhas, é o teu amor em prática, é o perdão, é você respeitar os outros, é você não falar mal dos outros, é você ser honesto. Isso é que é ser rico para Elohim, não para este mundo. Para este mundo ser rico é ter dinheiro, só isso. Você não precisa ser pro mundo, alô. Você não precisa ser uma pessoa boa. Você não precisa ser uma pessoa honesta. Você não precisa ser uma pessoa generosa, nem educada. Pro mundo ser rico é aquele que tem dinheiro. Para Elohim não é assim. Você pode não ter nada, como Moshe Rabbeinu, que não tinha nem um jumento. Ele disse, não tenho nenhum jumento. Obviamente que o que ele usou para ir para o Egito não era dele. Ele pegou emprestado do sogro.
Ele diz que não tem nenhum jumento. Mas você vai dizer que aquele homem não era rico? Mesmo que ele não tenha levado nenhum tesouro do Egito, como o seu povo levou, todo o tesouro do Egito, ele não levou nada, ele levou apenas o caixão com os ossos de Yosef, cumprindo a promessa. Mesmo ele não aceitando, estamos vivenciando agora, acabamos de estudar para Parashat Trumá com o nosso querido professor Raimes, que maravilha de ensino. Beijo, meu irmão, que o Eterno te abençoe. E aí, a gente vai ver mais na frente. Ouro, prata, cobre, pedras preciosas. Moshe não ficou com nada, muito pelo contrário. Quando atingiu o necessário, ele saiu enviando pessoas para ordenar ao povo que não levasse mais contribuições. Não ficou com nada, mas ele era rico ou não? Ele tinha a presença do Eterno ou não? Ele simplesmente foi chamado de amigo de Elohim. Ele viu o Eterno face a face. Ele teve intimidade com o Todo-Poderoso. Ele recebeu para o Hashem com as suas mãos as 2 tábuas escritas pelo dedo do Eterno. Ele viu que praticamente ninguém nunca viu. Ele sentiu que praticamente ninguém nunca sentiu. Isso é riqueza. Através dele, essa obra está até os dias de hoje. Essas palavras estão até os dias de hoje. Por causa da sua fidelidade para com o Eterno, do seu zelo, o zelo de Moshe, trouxe para nós as palavras da Torá, que foram intensificadas para o Hashem, por Yeshua, que é outro que não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Ele não tinha nem 50 centavos no bolso. Que certa vez ele pediu para Shimon pescar um peixe, porque não tinha como pagar o shekel, o meio shekel, melhor dizendo. Não tinha nada, não tinha riqueza nenhuma. Até o jumentinho que ele precisou para montar, para ir a Jerusalém, ele pediu emprestado. Ele não tinha nada, ele vivia inclusive de favor, morando na casa dos outros, porque ele não tinha nada, nada. Muito pobre. Mas ele era super rico. Vai dizer que Yeshua não era rico? O que é realmente a verdadeira riqueza? Uma coisa é ser rico para o mundo. Pense nisso. Outra coisa é ser rico para o Eterno. Que riqueza você deve buscar? Qual riqueza você deve buscar? Essa era que o ser humano deveria desde o princípio buscar. Ser rico para com o Eterno, para o Hashem. Que parábola fantástica. Depois dessa parábola, se eles não repartirem essa herança, alô, não mostra o final, não mostra o resultado, mas se não repartirem, meu amigo, o coração duro, viu? E com certeza o outro ficou na cabeça, ficou na cabeça, pensando, olha, se eu não repartir, e de acordo com a parábola, amanhã hoje à noite pedir a minha alma. Isso ficou na cabeça assim, com certeza. Eu tenho certeza que ele ficou pensando nisso e repartiu essa herança, viu? Agora ele se volta para os seus discípulos. Vaiomer el Talmidav, e disse para os discípulos, Alken, portanto, Ani omer lachem, eu digo para vocês, Lo tachushu la nafshechem, não sinta pela alma de vocês lemor, dizendo, Manohel, o que comerei? O espaço, tem um espaço aqui, ó. O livicharhem, ou o que vestiremos, ou para nós vestir, não vestir não, tá errado. Aqui é a palavra baçar, gente. Baçar é carne. Baçar é carne. Ou para a nossa carne, para a carne de vocês.
O que nilbash, aqui sim é vestir. O que vestirei? Ou pela carne de vocês. Ma nilbash, o que vestirei? Hen, erech, hanefesh, rav meohel. Muito maior é a alma do que a comida. Ve'erech, haguf, milbushav. E muito maior é o corpo do que as vestimentas. Essa foi a 14ª parábola de Yeshua, aqui do canal Teshuvah Total, do Momento do Hebraico, 2ª temporada. Espero que vocês tenham gostado. Pensem bem nesse assunto, em tudo que nós vimos hoje. Esse assunto também é um ensino de vida para nós. O que é que realmente vale a pena buscar? Ser rico neste mundo ou ser rico para com o eterno? Qual a verdadeira riqueza? Qual a riqueza realmente que vai ultrapassar a nossa morte? Porque uma delas não passa pela barreira da morte. É a riqueza deste mundo. Mas a riqueza para com Elohim, essa ultrapassa. A morte não pode jamais exigir que você deixe essa riqueza para trás. Essa você levará com você. Levará com você no túmulo. E quando você se levantar, Baruch Hashem, naquele grande dia, ela estará com você. Essa riqueza você estará. Mas a riqueza do mundo não, ficará para trás. Não servirá para nada. Então, se você só fez acumular esse tipo de riqueza neste mundo, não vai servir de nada no mundo vindouro. Pense nisso. Um beijo para você. Já estamos bem tarde, tá? Passou um pouco do horário aqui. Desejo a todos vocês Laila Tov, uma boa noite. Até o próximo Momento do Hebraico. Um beijo para todos. Vamos dormir, pessoal. Gente, vai dormir, pessoal. Vai dormir. Vão dormir, pessoal. Vamos dormir, gente. Como é que vocês vão acumular riqueza para o eterno? Ficando igual a zumbis aí, ó. Sem dormir. Entendeu? Com os olhos vermelhos. Vai dormir, gente. Vai dormir. Desliga esse celular. Vai dormir. Coloca no modo silencioso. No modo avião. Como você quiser. Desliga esse celular, gente. Desliga essa televisão. Vai dormir, pessoal.